Boa tarde. Apresentaremos neste momento o projeto de trabalho de conclusão de curso elaborado por nós, Aira de Oliveira Guedes e Tama de Oliveira Guedes Barbosa, alunas do curso de licenciatura em Letras, ofertado na modalidade à distância pela Universidade Federal de Lavras, sobre a orientação da professora Roberta Guimarães Faria de Assis e coorientação da professora Mariana Aparecida de Carvalho. O referido trabalho se constitui como uma análise dos aspectos religiosos presentes na obra de Miel Couto, O Outro Pé da Sereia. O renomado autor apresenta em suas obras as mazelas sofridas, mas também a riqueza cultural africana. Cultura esta que exerce forte influência na formação cultural nacional brasileira em diversos âmbitos: música, culinária, danças e tradições religiosas. A identificação dos aspectos religiosos se caracteriza como objetivo principal do nosso trabalho. Como foco específico, abordaremos o sincretismo religioso presente na obra do autor, que é uma prática bastante comum na fusão do cristianismo com religiões afrodescendentes. O cristianismo, entre as duas doutrinas, nasceu na tentativa de conciliar suas tradições religiosas com a que lhes era imposta pelos colonizadores. Metodologia da pesquisa. Para a realização do presente trabalho, optamos pela pesquisa bibliográfica, com o levantamento de publicações relacionadas ao tema, através das quais busca-se conhecer e reconhecer as obras de Miel Couto, em especial O Outro Pé da Sereia. Destaca-se, dentre as obras, as que buscam evidenciar a identidade nacional e a formação cultural, temática recorrente nas obras do autor em pauta. Fundamentação teórica. A leitura da obra de Miel Couto traduz a riqueza de aspectos culturais moçambicanos, por meio de uma linguagem primorosa e poética. Na obra O Outro Pé da Sereia, são apresentados dois tempos, o passado e o presente. Ambos retratam situações em que o aspecto religioso, cristão e católico, apresenta-se carregado de simbolismo, onde os personagens vivenciam uma mesma realidade. Segundo Neiva Kampf Garcia, 2013, em seu artigo intitulado A Santa e a Sereia no Espaço-Tempo das Águas Moçambicanas, o romance O Outro Pé da Sereia, publicado em 2006, é uma narrativa baseada em dois eixos temporais diferentes, separados por 5 séculos, janeiro e fevereiro de 1560 e dezembro de 2002, pois contém capítulos não sequenciais que se alternam entre passado e presente. Os 2 primeiros capítulos do romance, ainda segundo a estudiosa, descrevem a queda de uma aeronave de espionagem norte-americana, no interior de Moçambique, num local determinado antigamente, que é o quintal do casal Zero e Miáldia, personagens do romance. No momento da queda, Zero pensa ser uma estrela cadente, e ele a enterra no quintal e corre para contar a façanha à sua esposa Miáldia. Porém, ela está dormindo e não compreende os fatos corretamente. De acordo com Garcia, 2013, há também na obra a presença de um adivinho e curandeiro, chamado Lázaro Vivo, que foi procurado porque Zero havia sido amaldiçoado por ter desenterrado a santa com os pés cortados. Zero e Lázaro Vivo eram 2 opostos. Constatando com a cabeça rapada do primeiro, o adivinho exibia longas e falhudas tranças. O burriqueiro vestia sempre uma camisa branca. O nianga envergava uma túnica preta. Um e outro se colocavam em lados contrários do oculto. Os feiticeiros trazem a chuva dos primórdios. Os Vaspori transportam o fogo do fim do mundo. Couto, 2006.
Segundo Schiller Carreira, 2011, em seu artigo intitulado O Sagrado e o Profano em O Outro Pé da Sereia, de Miyakoto, após o salvamento da imagem da santa, o escravo Nisund é obrigado pelos padres a participar da cerimônia do batismo. Ao ser confrontado por Dia, a indiana aia de Dona Filipa, que o acusa de ter virado as costas à sua religião, Nisund afirma que os seus deuses não lhe pedem nenhuma religião. Pedem apenas que esteja com eles e que seja um deles depois de morrer. O batismo para ele tem outra conotação. Significa a entrada na casa de que anda. Couto, 2006, página 113. Análise do corpus. Objetivo principal: identificar os aspectos religiosos presentes na obra de Miyakoto. Observa-se que o elemento religioso liga os dois tempos, o ontem e o hoje, pois a viagem dos missionários e a viagem de Miwald têm como representação religiosa a mesma imagem de Nossa Senhora como elemento simbólico a uni-los. Na primeira viagem, o escravo Nimi Nisund vê na figura da Virgem que anda, a deusa das águas, e tenta livrá-la da prisão, cerrando-lhe os pés. Já na segunda viagem, Miwald quer encontrar para a santa um lugar consagrado, mas como não é bem sucedida, acaba deixando-a em um tronco de árvore, não como imagem sagrada, mas como Nizuzu, uma sereia. Observa-se que a busca por mostrar ao mundo os aspectos culturais de seu país fez com que Miyakoto, em Outro Pé da Sereia, retomasse as tradições religiosas a partir de personagens que se apresentam como aqueles que sustentam a cultura local. Couto, 2006, buscou representar a identidade nacional moçambicana a fim de mostrar a história de seu país, exaltando sua terra e fazendo com que o mundo conheça a expressividade e a peculiaridade através de seus textos. Mircea Eliade, em sua obra intitulada O Sagrado e o Profano, A Essência das Religiões, 2001, aborda várias questões referentes aos mitos, aos deuses, às relações entre o ser humano e a natureza, os fenômenos naturais e a religiosidade de diferentes épocas. Segundo o estudioso, o sagrado é tudo aquilo que faz parte do cosmos, ou seja, tudo que existe e que é composto por regras. E o profano seria tudo aquilo que foge dessa lógica. O autor destaca que é preciso acrescentar que uma tal existência profana jamais se encontra em estado puro, seja qual for o grau de desacralização do mundo a que tenha chegado o homem que optou por uma vida profana, não consegue abolir completamente o comportamento religioso. O objetivo específico do corpus do projeto visa analisar o sincretismo religioso, evidenciando os diálogos construídos entre o cristianismo e religiões de matrizes africanas. Conforme afirma Paradiso, citado por Carreira, 2011, página 253, a devoção ocultava o sincretismo religioso, que se torna possível pela existência de um mesmo registro de relação com o sagrado. Segundo Carreira, 2011, observa-se que para ele o conceito de identificação, o sentido de pertencimento e a autoconsciência são abordados de modo inverso, e que, por meio da crença imposta, ele mostra a verdadeira dimensão da religiosidade. A devoção de Nimi Nisund à imagem da Virgem era interpretada pelos clérigos como uma conversão bem-sucedida. Entretanto, o narrador onisciente revela: mal ele, Dom Gonçalo, sabia o que essa devoção ocultava. O sincretismo religioso está presente na obra através da combinação de crenças apresentadas na viagem, em que ora fala-se na fé católica e em seguida de outras crenças, assim como podemos observar na citação abaixo.
O elo entre as duas temporalidades se estabelece com a imagem da santa, que traz consigo não só o imaginário da fé, mas também o olhar sobre a figura feminina, seu papel social e sua ação temporal. Nossa Senhora da Graça é o discurso do inatingível e da ação distanciada do cotidiano, que é submetida a regras comportamentais elaboradas pelo sujeito masculino que preside a religião católica. Já que anda, é o feminino que atua integrada à natureza, transfigurada em sereia, um ser simbolicamente hibridizado entre a terra e o mar, cuja regência não está no discurso humano, e sim no contexto mítico da origem, da criação. Garcia, 2013. Considerações sobre a pesquisa. O enredo da obra tem como base central a imagem da Santa Católica provinda de Portugal, que não tem um dos pés e foi encontrado nas margens de um rio. A imagem apresenta-se de formas variadas, pois a mesma é adorada como Santa Católica, mistificada como deusa das águas e ao mesmo tempo é sereia no folclore. Deve-se a essa pluralidade de representações na narrativa que buscamos evidenciar a representação de aspectos religiosos em O Outro Pé da Sereia, de modo a analisar o sincretismo que constitui a base da obra.